sou diretor-geral da Stasa desde 2015. Estou aqui com mais um episódio do nosso StasaCast. Hoje é um episódio todo especial. Em vez de falar daqueles temas de condomínio mais chatos, a gente está aqui com o Rafael Bocor, que fala sobre a história do Rio contada através dos prédios, das construções da cidade, né? Então vai ser um bate-papo muito mais solto, muito mais legal, com imagem, onde todo mundo vai poder ver aqueles prédios icônicos, aquelas obras-primas que a gente tem da arquitetura aí, passando por vários bairros, por vários tipos de construção, né? E lembrando para vocês, esse episódio vai ficar gravado sempre no canal da Stasa, no YouTube e no Spotify. Então é só acessar lá, olhar e ver que você vê a qualquer momento esse negócio. E quem tiver alguma dúvida, quer um comentário, quero falar do meu prédio, quero fazer uma opinião, qualquer coisa, é só escrever pra gente no stasacast@gmail.com ou então nas redes sociais da Stasa, que tem Facebook, Instagram, todos os canais no próprio YouTube tem lá. Então é isso, vamos começar aqui. Rafael, bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Então a ideia nossa aqui é um bate-papo solto, Sim. Conversar, você contar pra gente mesmo sua história e tal. Pra gente começar, me conta aí, o que você fez, o que você estudou, como é que você chegou até esse trabalho, né, de historiador, não sei se eu posso falar isso, né? Eu fundei a Rio Casas e Prédios Antigos em 2013, já tem 11 anos. Eu sou jornalista de formação, né? Me formei na PUC em comunicação social, primeiro em jornalismo, aí eu fiz mais 2 anos, me formei em publicidade, aí algum tempinho depois eu voltei para me formar em cinema, mais 2 anos também. Então quando a gente se forma em comunicação social, a gente pode estudar mais um pouquinho e conseguir mais um diploma, né? Então eu sou formado nessas 3 graduações pela PUC, em jornalismo eu me formei já tem 21 anos, já, tem 18 anos, 2006, entrei em 2003, me formei em 2006. Trabalhei na PUC por muitos anos, até meus 30, fiquei lá até 2012 para 2013, e quando eu saí da PUC como funcionário e como estudante, eu já tinha ficado 11 anos lá, desde os 18 para 19, e resolvi fazer uma coisa que há muito tempo eu estava desenvolvendo, mas não tive oportunidade por conta do trabalho de muitas horas dentro da faculdade, que era contar a história das construções antigas. Quando eu nasci, meu pai estava se aposentando como contador e virou corretor de imóveis, né? E logo depois ele se separou da minha mãe, e eu passava os sábados e domingos em Copacabana com ele, de segunda a sexta em Ipanema com a minha mãe. E com ele, como ele era corretor, eu sempre visitava construções, e era uma coisa mais solta nos anos 90, né? Ele falava, meu filho, eu vou mostrar aqui o apartamento para um cliente, fica circulando aqui pelo prédio. Aí eu pegava o elevador, ia em todos os andares, conversava com o porteiro. Então era esse o meu dia a dia nos finais de semana em Copacabana, que quando eu era criança ele já era um idoso, né? Meu pai vai fazer 93 anos agora, então eu estou falando de 30 anos atrás, ele tinha 60 e alguma coisa. Então não tive uma infância muito agitada, era mais no ritmo dele, né? E para mim foi maravilhoso, porque era uma oportunidade de conhecer essas construções, que quando eu era criança eu só via por dentro, mas a partir da chance que ele me deu, eu comecei a conhecer internamente nos detalhes esses prédios. E essa vontade ficou guardada dentro de mim até meus 30 anos. Quando eu fundei a Rio Casas e Prédios Antigos e comecei com uma história que muitas pessoas, morava na época no Leblon, ainda continuo morando, se perguntavam sobre os prédios das Helenas do Manuel Carlos. Aí eu falei, vou começar contando a história desses prédios, que fizeram parte dessas novelas, né, que são personagens fundamentais dessas novelas, e ninguém sabe a rua, a história, o nome da construção. Aí eu comecei em maio de 2013 com o edifício Moger na rua X Espínola, que foi prédio de 2 Helenas, a Helena da Vera Fischer de Laços Família e a Helena da Regina Duarte de Páginas da Vida. Quantas Helenas teve no Manuel Carlos, aos todos? A primeira foi em 81 e a última foi em 2014. Nossa, isso. A Regina Duarte foi 3 vezes, mas teve Vera Fischer, teve Cristiane Torlone, a Maite Proença.
Então foram várias. Aí Impressionante como ficou marcado, né? Acho que as novelas, então, antigamente, todo mundo assistia as novelas o tempo todo, né? Sim. Não tinha essa concorrência dos outros negócios. E então, naquela época as novelas eram gravadas nos halls, na entrada do prédio. O cenário era mais o quarto, a sala. Quando se tratava do prédio, era mais fácil, né? Convencer os síndicos e os moradores naquela época, e as emissoras de televisão tinham mais dinheiro para pagar para isso, né? Então era uma outra história, um outro mundo, 30, 40 anos atrás. Legal. E você está falando que você começou esse negócio pelas Helenas do Leblon, mas a gente estava batendo papo aqui antes, né? E você me contou que uma das suas paixões disso aí foi despertada uma viagem que você fez para Barcelona, vendo os prédios lá de Gaudí, né? Sim. Como é que foi isso? Conta essa inspiração aí também. Uma das minhas tarefas na PUC era organizar grupo para as viagens. Nas viagens que eu tinha feito como aluno anteriormente. Eu fiz para Argentina, para Manaus. Eu fiz um estágio de 6 meses em Manaus, lá pela PUC. Manaus tem um teatro, tem um montão de prédio famoso, né? Aí a oportunidade de conhecer a Europa foi com a Jornada Mundial da Juventude. Que o arcebispo chegou na PUC e falou, vocês têm que organizar um grupo para levar estudantes católicos para a Jornada Mundial da Juventude. Aí eu fiquei com essa missão de organizar o grupo e ir junto. E eu era um pouco mais velho, né? Os estudantes tinham 20, 22, eu tinha 25, 26. E a jornada foi em Madrid, né? Conheci Madrid, mas eu falei, tem que ir a Barcelona, tem que dar um pulo em Barcelona, porque eu já sabia do potencial da arquitetura de lá. Quando eu cheguei lá, fiquei fascinado com o Parque Güell, com os prédios de Gaudí, uma coisa que eu remeto até hoje nas matérias que eu escrevo, nos passeios que eu faço. Tem uma casa na Glória, uma casa de 1916 de Antônio Vise, que é puro Gaudí. É uma casa que fica ao lado do edifício Manchete, na Rua do Russell, na Glória. E sempre quando eu passo na frente, a casa que está fechada há mais de 10 anos, mas o portão com puxadores em forma de serpente, as pilastras enroladas com laçarotes, aquilo é Gaudí. E hoje é uma casa? É uma casa que já foi residencial, ela tem 108 anos e agora ela está atrelada ao novo residencial Glória. Quando o Hotel Glória ainda era hotel, a casa estava junto, né, na escritura. Então o Grupo Opportunity, quando comprou, levou junto essa casa. Então a casa deve estar sendo restaurada, conservada e vai fazer parte do... Provavelmente vai ser uma área de lazer do prédio e pode ser alugada para gerar renda para o condomínio. Muito legal, uma casa de Gaudí no Rio, né? Um design que é com inspiração, não é dele. Não é dele, claro, né? Se eu não me engano, o artista é Pagani, o sobrenome Pagani, mas é a cara de Gaudí. Não, imagino que Barcelona, assim, a gente falou de Gaudí, fora a própria Sagrada Família, que é um show à parte, né? Eu tive a sorte, por conta da Jornada Mundial da Juventude, de ver a Sagrada Família por completo. Imagino. Porque os padres liberaram para as comitivas, Então foi impressionante, aquilo me impressionou muito. E 2 anos depois eu começou tudo aqui no Rio. Escrever e começar a responder. Você é jornalista de quê? Porque a gente conhece jornalista de cidade, jornalista esportivo, econômico. Falei, vou inaugurar uma categoria, sou jornalista de arquitetura. Ninguém falava isso na época, acho que poucos ainda falam isso. Então, se me perguntarem do que eu escrevo, eu vou falar, sou jornalista de arquitetura. Isso é muito legal, né? Eu até acredito que você deve ter começado esse filão, mas deve até ter outros fazendo hoje, né? Porque é um tema, assim, a cultura, buscar as coisas do passado cada vez está mais em moda e a internet propicia muito isso, né? Hoje tem Instagram de qualquer coisa, né? Então fica muito legal para você compartilhar essas imagens, né? Eu vejo o seu perfil, tem muitos seguidores, então é muito legal isso, né? Sim, para as pessoas poderem acompanhar. Já estou no Facebook, que foi onde tudo começou. Aí 2 anos depois eu fui para o Instagram. O Instagram começou bem devagar, só esse ano que passou de 100 mil seguidores. Esse ano que passou de 100 mil? 100 mil seguidores. Fiquei anos para chegar aos 100 mil, porque eu nunca impulsionei nenhuma postagem, comprei seguidores, sou totalmente contra isso. É devagar que a gente chega lá. 100 mil assim é muito, né? Sem nenhum patrocínio, né? Muito, né? Sem nenhum patrocínio, é tudo orgânico. E as pessoas têm curiosidade de conhecer o interior dessas construções, né? Porque qualquer um pode ver de fora, né? A fachada do prédio, mas só a partir da Rio Casas e Prédios Antigos que as pessoas podem ver o interior. E às vezes eu pego o elevador, passo pela porta de um apartamento e vou até o terraço. Porque muitos desses prédios antigos têm um terraço livre e a gente conta aqui no Rio de Janeiro com a vista, né?
a vista da Baía de Guanabara, da praia de Copacabana, do Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Então eu digo que sempre a vista é a cereja do bolo, né? Falo sempre, aguenta mais um minutinho para ver o vídeo que vocês vão ter uma surpresa quando chegarem lá no topo do prédio. Não, até porque esses prédios mais antigos, quando foram feitos, o rio era todo de frente para o mar ainda, né? Sim. Era o litoral, né? Então era a praia do Flamengo, era a praia de Copacabana, era praia, né? Então não era todos sem vista, né? E os primeiros edifícios residenciais, a parte de cima do prédio não era valorizada, né? Ficavam lá os quartos dos empregados, o que a gente chamava de chambre de bombe, que era a expressão em francês, né? Que o nosso segundo idioma 100 anos atrás era o francês, né? Era inglês, muito menos espanhol. Então, as pessoas mais tradicionais, principalmente os mais antigos, eles optavam por ficar nos apartamentos no térreo, no primeiro andar, porque também eles não confiavam nos elevadores no passado. Então, o elevador dando um problema, se quebrasse, era mais fácil sair, né? A peça levava semanas para chegar aqui no Rio, para ser trocado. Então, uma pessoa de mais de 70 anos ficava difícil subir 10, 8 andares, né? Pois, isso é uma qualidade muito interessante. Hoje em dia, quanto mais alto, mais caro é o Sim. apartamento. Antes era o contrário. Os moradores Uma hora ficava no segundo andar, né? Você rapidinho descia e estava na rua, né? Eles não ligavam para a vista. Eles queriam a comodidade de estar perto da porta de entrada do prédio e da rua, né? Tanto que uma coisa que a gente vê hoje é os prédios mais valorizados são os distantes do trânsito, da poluição sonora, visual. Há 100 anos atrás era o inverso. As pessoas queriam estar na boca da rua. Até porque o trânsito era outro, né? Nem tinha trânsito, né? O barulho era outro, né? Era muito mais tranquilo. Hoje em dia, né? A agitação da cidade nem se compara com essa época, né? Mas falando dessa, a gente tá falando dessa época lá de trás, a gente tá falando de que ano? Que ano que foi o primeiro condomínio aqui do Rio? O primeiro prédio residencial alto aqui do Rio de Janeiro surgiu na Praia do Flamengo em 1923, então tem 101 anos. Então 101 anos, 1923, Praia do Flamengo. 23, eu estou falando de prédios assim com mais de 5 andares, com elevador já, porque antes eram construções com 2, 3, 4 andares que não tinham elevador. Então, o primeiro foi esse que passou muitos anos como edifício Guingue e depois foi renomeado como edifício Praia do Flamengo. É o mesmo ano do Copacabana Palace, também, que é de 1923, e o Hotel Glória, que surgiu pouco antes. E essas três construções, edifício Praia do Flamengo, Copacabana Palace e o Hotel Glória, foram projetados pelo mesmo arquiteto, o francês Joseph Guer. A gente não tinha mão de obra qualificada ainda para projetar prédios tão bonitos aqui no Rio de Janeiro. Então ele veio para o Rio só para fazer os prédios, ele não morava no Rio? Não, morava no Rio, e muitos desses outros prédios eram projetos por encomenda, que a pessoa nunca pisou aqui no Rio de Janeiro, recebia encomenda, o pagamento e fazia um prédio que não tinha nada a ver com o nosso clima, com o nosso dia a dia. Aí mandava um projeto para executar aqui. Aí veio, por exemplo, o Castelinho do Flamengo, que também fica na Praia do Flamengo, uma casa espetacular com uma lareira enorme, uma lareira que com certeza nunca deve ter sido acendida, né? De que ano que é o Castelinho? O Castelinho foi inaugurado em 1918. É antes até, então é até anterior. Então, Não, é impressionante, e é muito legal que a gente vai lembrando de ver como a Praia do Flamengo era o local do Rio de Janeiro, né? Que era perto do centro e tal, essa praia aqui do Flamengo que hoje em dia já ficou antiga, né? Já não é mais, a vista está lá, né? A vista está lá. Mas até hoje os prédios mais importantes do Rio de Janeiro estão na Praia do Flamengo, né? Não saíram mais outros que passaram esse, né? Não, são os mais importantes. Tanto que há uns anos atrás o Globo fez uma eleição do prédio mais querido do Rio. Era um prédio derrotando o outro numa parcial com votação, né? Então o edifício Biarritz ganhou de todos. Biarritz tem as varandinhas, né? O edifício Biarritz fica na Praia do Flamengo, se não me engano, o número 258, ganhou como o edifício mais querido do Rio de Janeiro. Tem as varandas, tem os toldos. Num dia de ventania, quem observar a fachada do edifício Biarritz, é um dos espetáculos arquitetônicos mais bonitos do Rio. Todos os toldos ficam subindo e descendo, e eu já vi várias pessoas, até no meu livro, no primeiro livro, Rio Casas e Prédios Antigos, volume 1, eu tirei a foto de 2 pessoas, são as únicas 2 pessoas que aparecem no livro, 2 pessoas de costas observando os toldos subindo e descendo da fachada do edifício Biarritz. Muito legal. Então, as minhas curiosidades, o Rio é aquela cidade mais antiga que sempre já era a capital do país, essa época e tal. Saíram os melhores prédios, onde tinha arquitetura, a cultura andava muito aqui, né? E qual outra cidade do Brasil que tem prédios bem legais também assim?
Bom, eu sou suspeito para falar porque eu admiro a arquitetura de todas as cidades, né? Em 2022 eu fiz uma viagem a Brasília para conhecer os prédios modernistas de Brasília. É outro estilo, mas tem sua história, né? Considerado uma loucura entre os meus amigos e conhecer. Você vai para Brasília para andar a pé para conhecer os prédios? Eu falei, vou, porque eu não conheço ainda, tenho que conhecer. Remeto tanto aqui nas minhas histórias, nas matérias que eu escrevo, nos passeios. Por exemplo, eu faço um tour no Parque Guinle, daqui a pouco a gente vai falar sobre o edifício Bristol, mas já vou antecipar. Visito o edifício Bristol, Caledônia e Nova Sintra, que foram os 3 prédios modernistas de 1948 que serviram como experimento para Brasília. O Lúcio Costa falou, vou experimentar aqui, ver se esses prédios com pilotis, cobogós, brise de soleil, amplitude, jardim no entorno, se esses prédios aqui vão dar certo. Se derem certo aqui no Rio, vai ser assim que eu vou construir em Brasília. Em que ano que ele construiu esses aqui no Rio? Ele projetou em 48 e eles ficaram prontos em 54. Aí logo em seguida ele começou a projetar para Brasília. Foi em 60, né? Brasília é 60, mas os primeiros prédios, 59, já estavam sendo feitos. Já estavam sendo feitos? Pouco antes já. Porque 60 foi a inauguração, tudo pronto, né? Tudo tinha que estar tudo pronto, é verdade. Uhum. Mas a obra começou bem antes. Não, muito interessante isso, né? Conta um pouco então, vamos voltar um pouco para a empresa, lá para Rio Casas e Prédios Antigos. O que você começou promovendo, o que tem hoje, o que tem para as pessoas? Em 2013 foi a fundação da Rio Casas e Prédios Antigos no Facebook, né? Depois do Facebook eu fui para o Instagram, é a rede social principal agora. 2015 eu lancei o primeiro livro, Rio Casas e Prédios Antigos, volume 1. 2019 o segundo livro, Rio Casas e Prédios Antigos, volume 2. Cada livro tem 35 histórias, são prédios e casas com mais de 50 anos, e cada história são 11 fotografias e o meu texto, né? É como se fosse as redes sociais em forma de livro, né? Para o pessoal guardar. É legal, o pessoal bota na sala, é muito legal. Capa dura, bem feita. Os 2 livros estão esgotados. Agora eu estou para lançar o financiamento coletivo do terceiro livro, que vai se chamar Rio Casas e Prédios Antigos, volume 3. Talvez eu termine aí nessa trilogia, né, nesse formato, né? E a novidade desse ano é o lançamento do aplicativo Passeio Carioca. Eu e o meu sócio, Renato Bellini, estamos desenvolvendo um aplicativo que vai colocar todas as histórias que eu escrevi ao longo desses 11 anos disponíveis no celular da pessoa que baixar o aplicativo. Então vai ter um mapa geolocalizado, a pessoa vai clicar em cima, por exemplo, do edifício Biarritz. Ela pode, por geolocalização, pelo nome do prédio, pelo endereço, ter a história completa do prédio, as fotos que eu tirei para o livro e para as redes sociais, fotos antigas que eu consegui e mais algumas coisas, e também se tem um apartamento para alugar para vender. Legal. A gente remete ao patrocinador do aplicativo, que é a Imobiliária Sérgio Castro Imóveis. Muito legal isso, muito legal, porque aí a pessoa, assim, o turista vem para o Rio, quero conhecer esses condomínios, ele abaixa esse aplicativo, de forma ajuda gratuita, ele a chegar lá. Sim, de forma gratuita ele baixa o aplicativo e vai ter acesso a tudo isso, e o aplicativo tem outras funcionalidades também. Além dessa, uma coisa que eu escuto desde 2013 das pessoas que seguem a página, que eu encontro nos passeios, nos tours que eu ofereço, você me fez gostar desse prédio. Eu, quando puder comprar um apartamento, ou quando me mudar de aluguel, eu vou querer morar nesse prédio. Então, esse link aí da imobiliária, ele sana essa necessidade da pessoa. E teve algum caso desse já, que assim, uma pessoa que você conheceu, ou que você apresentou o prédio e você sabe que depois comprou um apartamento lá? Já teve de aluguel, é o que mais tem. Aluguel é o que mais tem? Aluguel é aos montes, né? Aí eu recebo depois a mensagem, sabe aquele prédio que eu vou me lembrar agora, Edifício Amazonas em Copacabana, que a gente visitou no seu tour? Eu gostei tanto do prédio que eu aluguei um apartamento lá. Porque eu não sabia que era tão bonito por dentro. Você me fez aí, me convenceu com a sua história, contando tudo. Que eu digo sempre nas matérias, nos passeios, que a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, primeiro precisa conhecer, saber a história inteira, ver como é que é, para depois você criar alguma afinidade. Depois você passa a gostar. Muito legal. E até agora, uma curiosidade, assim, quero comprar um apartamento no Biarritz. É fácil ou é aquela competição que todo mundo quer, nunca tem um para vender? Agora tem um para vender. O térreo está vendo por 2,5 milhões. Um térreo de 262 metros quadrados. 2,5 milhões. Eu acho que o que está atrapalhando é essa metragem alta. As pessoas hoje em dia não querem apartamentos tão grandes.
Mas 10 mil reais o metro quadrado, mas é com vista, né? Um pouquinho de vista. É porque a segunda andar é baixo. E tem árvore na frente, né? Tem umas árvores na frente. Dá pra ver o Pão de Açúcar, mas não dá pra ver o espelho d'água da Baía de Guanabara. Entendi, é porque a residência é bem na frente da praia, mas... Não, muito legal, bem negócio. Mas conta aí dos seus tours, quais os tours que tem hoje? Assim, que as pessoas podem combinar com você para fazer o tour, quero conhecer essa região da cidade, esses prédios, quais são os que tem? Eu comecei a fazer os passeios em 2017. Eu também sou, quando me perguntam o que você é, eu falo jornalista de arquitetura, escritor e guia de turismo. Foi a última profissão que eu entrei, foi em 2017, que eu comecei fazendo os roteiros de Copacabana, Ipanema e Leblon, que são os bairros que eu mais conheço. São os 3 bairros que eu cresci, né? Até meus 18 anos eu circulava por esses 3. Então, eu tenho hoje mais de 15 roteiros. Copacabana tem 2, que é um na Avenida Atlântica, outro que eu chamo de Polo Lido, né? Tour, Casas e Prédios Antigos de Copacabana, Lido. Tem o de Ipanema, Leblon, aí tem Cosme Velho, Laranjeiras, Glória, que eu vou fazer... repito todos os meses. Todo mês tem Todos os meses. Tem uma vez cada um, pelo menos. E a agenda com os passeios está no link da bio das redes sociais da Rio Casas e Prédios Antigos. Então, quem quiser fazer, é só entrar lá na rede social do Rio Casas e Prédios Antigos, que tem lá todos os passeios. Aí lá tem a data, como é que faz para reservar, porque deve ter uma quantidade máxima no grupo, né? Sim, e em breve eu vou vender esses passeios através do aplicativo Passeio Carioca. Passeio Carioca vai disponibilizar não só os meus passeios, como os roteiros de outros guias, roteiros diferenciados, como os meus, né, que são pro lado da arquitetura. Então, em breve eu vou parar de vender pelas redes sociais, que agora eu faço pelo Pix, e em breve vai ser como se fosse um Simpla, né? É um Simpla que é o mecanismo que eu usava até ano passado, antes. E quantas pessoas vão num grupo desse, num passeio desse? Por volta de 10, 15 pessoas. Eu não posso ter grupos muito grandes, porque eu entro nos lugares. Você entra no lugar, exatamente. O meu diferencial é entrar nos prédios, né? E alguns prédios eu não visito só o hall. Às vezes eu visito apartamentos, terraços. Você consegue, né? Eu coloco o grupo nos elevadores para subir até o terraço. Então, eu não posso ter muita gente, né? Às vezes eu faço um passeio com outros guias que é só para ver por fora, né? Aí podem ir mais 50 pessoas. Como eu fui contratado por um projeto de um livro que os fotógrafos participavam do passeio, isso foi no centro da cidade. Tiravam fotos das construções que eu mostrava, depois eu tive que escolher as melhores fotos e essas fotos entraram num livro chamado Orbiografia. Aí nesse dia foram mais de 50 fotógrafos. Aí dá para ser porque é tudo por fora. Entendi. Mas em 95% dos meus passeios, os grupos não são grandes porque eu entro nas construções. Né? E essas construções hoje é tudo usando, assim, tudo assim, ou morando, ou comercial, mas está tudo em uso, né? Tudo conservado. Quase todas em uso e eu prefiro entrar em construções residenciais, que são aquelas que as pessoas não têm oportunidade de conhecer o interior sem a minha presença. Então, porque por exemplo, um museu, o Centro Cultural da Justiça Federal, que é lindíssimo, pode entrar, pode ver sozinho. Agora, no prédio residencial, precisa estar comigo ali para, o porteiro me conhece, abre a porta, eu entro com o grupo, a gente fica 5 minutos, quando o hall é pequeno e o prédio não tem terreno, né? Por exemplo, no edifício Águas Ferres, que faz parte do meu tour Laranjeiras, eu visito o terreno inteiro, 8.800 metros quadrados para um prédio só. Isso leva quase meia hora. Esse fica onde? Fica na Rua das Laranjeiras 550. É lá em cima? Bem na fronteira com Cosme Velho. Deu um passo tá. Já está no Cosme Velho. Na Rua Cosme Velho, né? Eu acho que eu sei qual é esse. Isso é muito legal, né? E os síndicos que ajudam, né? Os síndicos que permitem você fazer isso, valorizam o próprio patrimônio, né? Eu conto muito com a boa vontade dos síndicos. E, para minha alegria, né? 90% dos síndicos compram a ideia. Eu começo com as postagens das redes sociais, né? Depois para os livros, e o terceiro passo é quando a gente já tem uma relação já de alguns meses ou até anos, eu pergunto, você aceita trazer um grupo aqui 1 ou 2 vezes por mês, um grupo pequeno, tranquilo, para visitar aqui o prédio? Aí quase todos topam. Não, muito legal, isso é muito legal. Eu acho que isso aí você vai lembrando a história da cidade e sem dúvida valoriza o patrimônio da pessoa, né? Sim, valoriza. A gente sabe, né? Não, e aqui no Rio, a própria prefeitura tem um incentivo para esses condomínios, porque como o Rio tem muita coisa antiga,
o maior interesse é que ele seja preservado, né? Você estava me contando aqui também que existe um incentivo da prefeitura para valorizar quem cuida, quem preserva, né? Como que é isso? Como é que é o incentivo da prefeitura? Tem muitos prédios que são tombados, né? Eles, por lei, teriam que cuidar da fachada, né? Eles têm isenção de IPTU. E o meio do caminho são os prédios preservados, que aí tem essa opção. Por exemplo, a gente acabou de falar do edifício Águas Férreas, né? Por vontade dos moradores e dos síndicos, eles têm isenção do IPTU. Os 78 apartamentos do edifício Águas Férreas não pagam IPTU, porque eles entraram com uma ação na prefeitura dizendo que iam preservar a fachada de 15 andares. Nenhum apartamento fechou a varanda, nenhum apartamento colocou aparelho de ar-condicionado na fachada principal, e todas as varandas, que são assim, mais de 30 que dão para a rua, nenhuma delas trocou a luminária de 1945, quando o prédio foi entregue. Então, quando o funcionário da prefeitura chegou lá, ele com certeza deve ter aplaudido o prédio quando ele falou, nossa, não trocar a luminária, esses merecem não pagar IPTU. Realmente, não trocar a luminária Estão todas lá preservadas, e qualquer morador que entre, que alugue ou que compre um apartamento no Águas Férreas sabe dessas regras. Ele não vai descaracterizar a fachada, porque vai causar problema para todos, né? Se alguém fechar a varanda e colocar aparelho de ar-condicionado, todos os outros 77 perdem isenção do IPTU. Então esse é um preservado, a pessoa poderia fazer, mas ela optou por não fazer. Sim. E os tombados não, os tombados é tombado mesmo, a pessoa não pode mudar a fachada, não pode mudar aquela característica. E na hora de escolher a cor, ainda tem um funcionário da prefeitura, do IFAM, dando opções, né? Você pode... a gente fez um estudo aqui, você pode ir para uma dessas 3 cores, somente. Então, quando a construção é tombada, o dono, o proprietário, ele fica um pouco engessado. Ele tem que seguir as regras que estão estabelecidas lá pelo patrimônio. Não, muito legal, mas isso também é assim, são poucos condomínios e a pessoa já entra sabendo, né? Sim, Quem mora ali gosta, né? Quem mora ali de alguma forma gosta dessa história, né? Qualquer pessoa que compre um apartamento que alugue sabe que uma construção anterior a 1938 ela é protegida, né? Então ela não pode fazer qualquer alteração. Então a data de corte é 1938. 38. E quantos condomínios tem anteriores a 38? Mais ou menos que você fala pelo Rio, assim? 38, acho que não chega nem a 10% do total. Não. 10% do... Não, deve ser muito menos, porque hoje a gente estima que aqui no Rio tem em torno de 30 mil prédios. Sim. Deve ser muito menos de 3 mil. Menos de 3 mil. Deve ser bem menos. Uhum. Né? Uhum. Até porque muitos devem, assim, construiu em 38 e em 1950 já estava ruim e foi demolido. Né? Alguns são por exemplo, os prédios da década de 20 e início da década de 30, eles receberam o ano de 38, porque não estavam registrados antes. Então o registro é de 38. O prédio pode ser de 28, mas foi batizado em 38. Porque não existia ainda registro, né? Não existia registro. Era como se fosse uma casa, você constrói. É exatamente isso. As primeiras construções aqui do Rio, era um cidadão comprava o terreno, construía o prédio e ele era dono de todos os apartamentos daquele prédio. Então, para a legislação, principalmente no finalzinho da década de 20, era um proprietário que era como se fosse dono de uma casa com vários cômodos. Então, a partir da década de... morava mais era aluguel. Alugava e às vezes entregava para parentes, porque as famílias eram numerosas. Quantos casos de prédios aqui do Rio de Janeiro que eu visitei, e era um proprietário, cedia o apartamento para os filhos, para os sobrinhos, e dava uma confusão completa, e anos depois ele se arrependia de ter colocado 30 familiares no mesmo prédio. Era um problema. Aí em 38 a lei veio e assim, deve ser aí tem o registro do prédio, até para os cartórios, propriedades. Sim. Uhum. Não, muito legal, isso é muito legal. Vamos lá então, vamos começar a olhar os nossos prédios mais icônicos. Começamos por qual então? Vou até abrir aqui para eu poder ir acompanhando aqui, porque você fala os nomes eu não conheço não. Estamos começando aqui pelo Ipiranga, eu já estou olhando o Ipiranga aqui só para a gente acompanhar as fotos, vocês estão com as fotos bem melhores que a gente. Então Ipiranga já começa que é o prédio do Niemeyer, não é isso? O Ipiranga ele foi inaugurado em 1930, foi projetado por Freire e Sodré, que era uma dupla de arquitetos bem famosa do passado, principalmente em Copacabana. É um prédio que faz parte do estilo Art Deco. O estilo Art Deco ele surgiu na década de 1920 na Europa, o auge foi na França em 25,
E nos últimos anos da década de 20, chegou com tudo influenciando as primeiras construções aqui do Rio de Janeiro. Então esse já é aquela história de arquitetos estrangeiros fazendo construções aqui, projetando construções aqui, né? O prédio foi construído pela família Joper, mas Freire e Sodré já eram... Já eram brasileiros. Sim, era um escritório daqui, já com brasileiros, né? E é um prédio do estilo Art Deco, só que é o Art Deco bem europeu. Tanto que ele está na vertente streamline do Art Deco, que foi traduzido aqui no Brasil para aerodinâmica. E é diferente do nosso Art Deco aqui, que é Marajoara, né? Daqui a pouco a gente vai falar do edifício Marajoara e eu vou entrar mais em detalhes. Mas era um prédio que tinha todas as varandas abertas, essas varandas foram todas fechadas. Essas foram fechadas? Todas fechadas. Do Ipiranga. E no último andar, o Niemeyer comprou a cobertura para fazer seu escritório, em 1951. Então ele manteve seu escritório de 1951 até 2012, quando ele faleceu, por 61 anos. Lembrando que o Niemeyer, eu não tenho notícia de homem famoso com mais idade que o Oscar Niemeyer. Ele viveu 104 anos, quase 105. Eu acho que no Brasil, você fala a palavra arquiteto, ninguém pensa em outra pessoa que não fosse o Niemeyer, brasileiro. Acho que não tem nem concorrência aqui, né? Mas esse prédio é interessante. Esse prédio é tombado, é preservado? Ele é tombado. Você vê, ele é tombado e você vê como provavelmente não conseguiram manter as características, né? Não só fecharam as varandas, como cada um fechou de um tipo, né? Porque o tombamento foi feito depois dessas alterações. O tombamento foi feito provavelmente na década de 80, quando quase todas as varandas já estavam fechadas. E o Niemeyer já estava lá há muito tempo. Esse prédio tem muita história. Eu visito ele no meu tour da Avenida Atlântica, eu coloquei ele no meu livro Rio Casas e Prédios Antigos, volume 2, e ele estará no aplicativo Passeio Carioca também. Ele tem... a mãe da Paula Lavigne tinha um apartamento, que ela já faleceu nesse condomínio, né? E agora aluga para o Airbnb, um Airbnb super famoso no prédio. Airbnb no Tem outras 2 unidades alugadas para o Airbnb, então eu sempre falo para um turista, tenta não ficar no hotel, fica num prédio antigo, ainda mais um prédio tão bem frequentado no passado como foi o edifício Ipiranga. Niemeyer, ele era visitado por pessoas famosíssimas do ramo da arquitetura e de outros ramos, né? Por exemplo, quando o Fidel Castro veio aqui ao Rio de Janeiro em 92, ele fez questão de conhecer esse apartamento do Oscar Niemeyer no edifício Ipiranga. Le Corbusier, o arquiteto mais famoso do mundo, que era metade francês, metade suíço, visitava o apartamento do Oscar Niemeyer no edifício Ipiranga. Eu até conversei com um morador bem antigo da família Joper. Le Corbusier e Oscar Niemeyer ficavam desenhando, fazendo croquis, né, no apartamento. E sabe como é que é a vida do arquiteto, né? Só no 20º que fica bom o desenho, né? Eles iam... isso aqui não ficou bom. Pegava o papel, amassava e jogava no lixo. Esse senhor, na época que ele era adolescente, ele desamassava os papéis do Le Corbusier e do Oscar Niemeyer e guardava. Ele falou que hoje vale mais do que um apartamento em Copacabana se ele vendesse isso. Vai ser herança que ele vai deixar para os filhos dele, né? Foi isso aí. Essa mesma pessoa que cresceu com esse conceito de arquitetura, por esses 2 arquitetos, principalmente pelo Oscar Niemeyer, quando ele ficou idoso, virou síndico do prédio, viu que tinha uma porta blindex ali na entrada do prédio, e como ele tinha sido criado no edifício, ele teve a brilhante ideia de retirar o blindex e refazer a porta original de inox e vidro de 1930. Ele já tem uma foto da própria. Ele tinha uma foto dele criança ao lado da porta. Ele mandou refazer, ele falou que custou uma fortuna para o prédio, mas que vale a pena, que é o principal cartão de visitas do prédio, é a porta, que eu acho uma das mais bonitas daqui do Rio de Janeiro. Essa aí? Essa aí. Uma porta de inox e vidro como era em 1930. Sensacional, né? Legal, então a gente está falando aqui do Ipiranga, Avenida Atlântica, que número? 3980. 3.980, vamos confirmar aqui. Tem aqui, a minha cola é só para os números, 3940. 3.940 na Atlântica, esse prédio é meio do posto 5, posto 6 ali, né? Posto 5, posto 6. Edifício Ipiranga, legal. Vamos lá, o próximo aí pra gente achar aqui e falar sobre ele. O edifício Biarritz foi projetado por um francês, o Henri Pierre Sajos, na década de 1930, né? É o prédio que tem as sacadas arredondadas, que tem os toldos que a gente já comentou, e eu digo que é Art Deco também, estilo Art Deco, e tem um hall totalmente livre. É um dos únicos prédios aqui do Rio de Janeiro que tem um hall de entrada livre, porque o Art Deco é uma das
prerrogativas do Art Deco na década de 20, 30 e 40 era ter o hall livre, sem móveis, sofás, tapetes. Então o hall Art Deco ele foi feito para o morador entrar, o visitante, e apreciar todo o entorno. Então os primeiros arquitetos que projetavam prédios nesse estilo arquitetônico, eles falavam que os moradores questionavam: se a gente quiser sentar para esperar aqui o bonde na época, o motorista, se quiser sentar, que sente na rua, que sente em casa. Era essa a resposta dos arquitetos. O hall Art Deco foi feito para contemplação, para o morador e para o visitante observarem os diferentes tipos de mármores, as luminárias, as arandelas. É como se fosse o salão de um museu. Então não pode ter nada interferindo na obra. Super legal, super legal. Assim, olhando aqui o Biarritz, cada andar tem 5 sacadas, não é isso? Sim. 5 sacadas. Isso é um apartamento só? Não, são plantas diferenciadas. Essas 5 sacadas, um apartamento tem 2 sacadas e outro tem 3. O Biarritz, se não me engano, tem 8 plantas diferenciadas. Os apartamentos duplex estão no térreo, no segundo andar, e depois na cobertura, né? O Harry Stone, que era um cara importantíssimo do cinema americano, morou no térreo do Biarritz, que tem nos fundos do prédio o primeiro jardim de um prédio residencial feito pelo Burle Marx. Então é um jardim que pertence ao apartamento? Pertence ao edifício. Ao edifício, mas os 2 apartamentos de fundos do térreo do Biarritz usavam esse jardim como salão de festas. Tanto que o Harry Stone comprou um apartamento ali para poder fazer as festas que tinham entre os convidados Carmen Miranda, Getúlio Vargas. Era o lugar da época, né? O lugar mais... Lembrando que esses prédios, nessa época, não tinham play, né? Então, as festas aconteciam nos jardins desses edifícios. Então, mas esse é um jardim que hoje ainda é do prédio, não é de um apartamento hoje. Eu pedi para ver a convenção lá do condomínio e está dizendo o seguinte: o jardim pode ser usado por todos os moradores do edifício Biarritz, mas a prioridade é para os moradores do térreo até hoje. Porque você chega nesse jardim sem passar pelo apartamento ou precisa passar pelo apartamento para chegar lá? Não, cruza o hall de entrada já dá no jardim. O jardim tem uma fonte, é muito bonito. Tem aqui, ó. Olha o desenhozinho dele. Foi o primeiro jardim do Burle Marx, de um prédio residencial, sendo que numa casa foi na casa Roberto Marinho, que fica na rua Cosme Velho. Lá em cima também, é muito legal, muito legal. Pô, mas é muito interessante. A gente falou aqui do Biarritz, e esse aqui é um negócio interessante que hoje em dia, quando a gente faz os prédios, eles são padronizados, né? 2 por andar, aí tem o 201 igual ao 301, que é igual ao 401, os 202 é igual ao 302, todos são iguais, uma padronização que facilita muito a obra, a parte hidráulica, etc. Nessa época não era assim, né? Os andares, um andar era um apartamento só, o outro andar era dividido em 2, outro dividido em 3, né? Muito interessante. Esse apartamento duplex do térreo, que está vendo, se não me engano, por 2,5 milhões, no projeto do Biarritz, era para ser um salão de festas. Aí, quando lançaram o prédio, desistiram de fazer salão de festas e venderam a unidade. Aí é um de 220 metros, o apartamento. 262 metros. 262 metros, enorme, apartamento enorme. E ao lado, o apartamento do térreo, ao lado, tem menos de 100 metros quadrados. Olha a diferença. No mesmo andar? No mesmo andar, porta com porta. É muito interessante, né? Muito que legal. também é duplex, esse de com menos de 100 metros quadrados. E esse Biarritz é outro tombado também? Ele é tombado. Não tem a placa da prefeitura. Eu acho que deveriam ter mais placas daquelas azuis indicando o tombamento do prédio, e a prefeitura ela coloca os circuitos, né? Por que o prédio é tombado? Aí os circuitos se dividem em circuito da poesia, da boemia, do modernismo, do art déco. Então, ao todo, são um pouco mais de 400 prédios com essas placas azuis, mas o número de tombamentos é muito maior. A prefeitura não dá conta de botar essas placas azuis em todas as construções. Então, para mim, todos esses prédios mereciam placas azuis, indicando aí a importância dessas construções para o Rio de Janeiro. Não, e esse aqui, o Biarritz ainda ganhou um prêmio, você estava me contando, o Biarritz teve um prêmio aqui no Rio que ele ganhou, não é isso? Ele participou de um concurso feito pelo Jornal Globo, que o jornal queria saber qual era o prédio mais querido do Rio de Janeiro. O Biarritz desbancou todos, com uma porcentagem enorme. Era como se fosse uma eleição, né? A gente votava pela celular, pelo computador, e o Biarritz ganhou todas as parciais, chegou na final como grande favorito e levou esse prêmio.
Não, muito legal. Então, lembrando para todo mundo, Biarritz, Praia do Flamengo. E esse prédio, para visitar, o legal é a fachada ou por dentro também é muito legal? As duas coisas, a fachada é extraordinária e por dentro também. Atualmente eu passo na porta dele no meu tour Casas e Prédios Antigos do Flamengo. Às vezes eu entro, às vezes não. Como eu já sou conhecido pelos moradores, quando o morador me vê pela sacada com o grupo, desce e abre a porta para a gente conhecer ali o interior, né? Ele deixa ver o apartamento dele? Às vezes o apartamento, mas na maioria das vezes é o hall e o jardim. O que interessa é o jardim. Ah, é verdade, o jardim. Interessa o jardim. Tanto que teve um prédio que foi lançado há pouquíssimo tempo, onde era o Hotel Paissandu, na rua Paissandu, que o bacana não é morar de frente, o bacana é morar de fundos com a vista pro jardim de Burle Marx, que é bem melhor do que com vista lateral para a Praia do Flamengo. Isso é um jardim de Burle Marx cuidado original. Hoje ele tem a mesma aparência da época? Não tem a mesma aparência. Há algumas características, né? Que já se passaram mais de 80 anos, fica complicado seguir exatamente o que ele desenhou, né? Mas o projeto original é dele. Porque imagina, se a gente fala que é difícil você cuidar da estrutura do prédio, imagina cuidar das plantas que crescem, Sim. tem que cortar. Tem um pé de cacau. Tem uma das últimas fotos da Lourdes Catão, que era moradora do térreo de fundos, que morava de frente para esse jardim, era a maior socialite aqui da Zona Sul do Rio. Ela faleceu na época do Covid com mais de 90 anos. Uma das últimas fotos dela, ela abraçando um cacau enorme a poucos metros da porta dela. Então ela morava no térreo, que é o que tem preferência em usar o jardim. Tem preferência. Se eu sou um morador normal e quero fazer uma festa lá, e você é um morador do térreo e também quer fazer a festa no mesmo dia, quem ganha é você. Entendi. E hoje, aquilo que você falou, o que está à venda hoje é o segundo andar, não é o térreo, o segundo andar. É o térreo duplex. É o térreo duplex. Então é um desse com preferência. Então quem quiser lá, quem quiser lá, quem quiser fazer muita festa, né? Então, um apartamento com direito ao jardim das festas, né? Vamos lá então, próximo. Qual o próximo que a gente vai olhar agora? Vamos pro Seabra. Um prédio da Stasa, que a gente administra, a gente já foi síndico, a gente já foi tudo. Eu acho que foi a partir do Seabra que eu conheci vocês e a Stasa. Porque a gente fez uma parceria uns anos atrás. Isso. E vocês me chamaram para fazer uma matéria mostrando o interior do Seabra. Isso há alguns anos atrás. Eu lembro que eu lembro que essa época que você falou, eu acho esse prédio sensacional, mas nunca tive tanto acesso lá dentro, né? Sim. Você não conseguia, os moradores eram mais difíceis, né? Foi a partir desse contato com a Stasa que me levaram para o terraço, para a cobertura de mais de 2.000 metros quadrados, que na época estava sendo subdividida em pequenas coberturas de 200 e poucos metros, né? Esse prédio aqui, o estilo dele já é outro, né? Ele é considerado eclético, né? Que ele é uma mistura completa de estilos arquitetônicos. Ele é de 1931, é um projeto do Vaudrey, né? Era um casal, o casal comprou o terreno e resolveu construir o prédio. O casal, Assunta Grimaldi e Gervásio Seabra. Então, pegou o sobrenome do casal, porque ela era Assunta Grimaldi Seabra. E construíram o prédio para alugar os apartamentos do térreo até o 11º, e eles iam morar no último andar, na cobertura, que na época tinha mais de 2.000 metros quadrados. Então, esse prédio é muito interessante, que esse é um dos que eu conheço, e ele realmente tem apartamentos de 70 metros e tem a cobertura de quantos metros? A cobertura até 2011 ela tinha 2.100 metros quadrados, e ninguém mais compra ou aluga um apartamento dessa. Então ela teve que ser subdividida em pequenas coberturas que hoje estão habitadas por várias famílias. Né? Então é apartamento de 70 a 2.000. Imagina que construção quando construiu. Eu sei que esse é um condomínio que a gente tem uns desafios, porque as despesas dos condomínios são divididas normalmente pela fração ideal, que é o tamanho da unidade. E não tem nenhuma unidade igual a outra. Então, quando você vai fazer a cota condominial dos moradores, cada boleto tem um valor, porque não tem nenhum igual ao outro. Esse prédio é impressionante, né? Mas ele, assim, voltando ao estilo dele da arquitetura, ele tem como se fosse, não sei se eu estou falando, uns gárgulas, uns desenhos, né? Sim, é um prédio que até hoje as pessoas ficam fascinadas com a fachada dele. Algumas já me relataram que sentem medo até de ver a fachada, porque no último andar tem as gárgulas, né? As gárgulas não são muito simpáticas, né? Com aquela cara de como se fosse... E ele é meio cinza também, né? O revestimento dele é de pó de pedra, com certeza em 31 ele foi inaugurado um cinza claro, como aqui atrás. Só que com o passar dos anos,
esse cinza foi ficando escuro, foi ficando preto, por conta dos carros, da poluição, sol, chuva, tudo, o desgaste do tempo foi escurecendo. Não, muito interessante, muito interessante. Então, esse aí, a gente vê pelo recorte que ele tem andares com varandas na frente toda, Sim. andar sem varanda nenhuma, andar com uma varanda só no meio do lado não tem, ele tá assim, totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado, já era uma esquina, né? Eu considero um dos prédios mais importantes, mas o legal tá por dentro, que é o hall totalmente... Nunca vi isso aqui no Brasil. Eu não falo nem de Rio de Janeiro. É uma riqueza, né? É o hall mais interessante de um prédio residencial no Brasil. Nunca vi. A pintura marrom, laranja, dourado, várias palavras escritas em latim, as luminárias importadas da Itália, muito mármore colorido. Eu lembro do mármore amarelo, do roxo indo para o rosa. E o que me chamou a atenção na primeira vez que eu fui lá, muitos e muitos anos atrás, é um telefone preto de 31, que era quando o telefone usado pelo porteiro para se comunicar com os moradores. Ainda está lá. Se quiser discar o número do apartamento... É o primeiro interfone, né? O primeiro interfone do Rio de Janeiro, né? Avô do interfone, está lá no hall. E os elevadores também, né? Assim, as escadas, os contornos das escadas, tudo desse prédio. Tudo espetacular. Impressionante. Parece um cenário de filme, né? Exatamente. O apelido dele é o Dakota Carioca, porque ele remete ao edifício Dakota de Nova York, né? Onde o John Lennon morou. Então, mas o arquiteto se inspirou, é isso? Não, é o mesmo estilo só. Se assemelha. Entendeu? E esse arquiteto que você falou que construiu, o Vodré, né? Sim. Ele é o que? É brasileiro também? Italiano. Italiano. Então ele veio para cá fazer o projeto? Ou será que então foi encomendado na Itália pelo casal, proprietário do prédio. Não, porque isso é uma obra que deve ter encomendado todo o material que deve ter vindo, né? Sim. Material não é um material nacional. Esses primeiros prédios da década de 20, 30 e 40, a matéria-prima era toda importada. A gente não produzia ainda em grande escala mármores, não tinha mão de obra qualificada para fazer isso. Então era tudo praticamente vindo da Europa. Impressionante. Então esse prédio é sensacional. Então, novamente, edifício Seabra, Praia do Flamengo, essa esquina com a... Número 88. Número 88. Então esse prédio, assim, passar em frente já é um tour muito legal. E novamente, então estamos com o segundo do Flamengo. Próximo, vamos lá para o nosso próximo. Vamos para o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes. Ele fica entre Benfica e São Cristóvão. Mas é um prédio muito importante para a arquitetura modernista aqui da nossa cidade. Esse tem até um apelido, né? Tem pedregulho. Ele pegou o formato do pedregulho, que é a pedra que fica ali atrás, que hoje tem a comunidade do Tuiuti, né? Que ficou bem famosa aí com os últimos carnavais. É um prédio sinuoso, né? Em formato em S. Ele foi projetado na década de 1940 pelo Afonso Reid. Afonso Reid, que era casado com a Carmen Portinho. A Carmen Portinho ajudava muito ele nos projetos, né? Tanto que pouquíssimos anos depois eles fizeram também juntos, mas aí inverte, a Carmen Portinho é o nome principal e o Afonso Reid vira o secundário, no conjunto residencial Marquês São Vicente, que fica ali ao lado da PUC. Que é um primo desse aqui, pelo design. É um primo desse que tem outra história espetacular. É até mais famoso que esse, porque é onde é, porque né? Fica na Zona Sul, e os carros atravessam o interior do prédio. As pessoas acham que o túnel nasceu primeiro. Aquele prédio é da década de 50 e o túnel é da década de 80. O prédio foi cortado pela Prefeitura do Rio, várias pessoas tiveram que ir embora de seus apartamentos e apartamentos foram implodidos para a passagem da pista dos carros para o túnel. É impressionante. Então, conta essa história, as pessoas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Hoje o nome do túnel é Túnel Rafael Mascarenhas, em homenagem ao filho da Cissa Guimarães, que infelizmente faleceu ali há uns 10 anos atrás. Né? Mas voltando ao Mendes de Moraes, ou ao Pedregulho, ele é residencial hoje? Ele é residencial, né? Essa proposta foi inovadora na época, foi a primeira no Rio de Janeiro assim, eram 3 prédios residenciais, esse é o maior, que está na fotografia, que tem de uma ponta a outra 260 metros de pilotis e são 272 apartamentos. Você chega, a entrada do prédio, o prédio não tem elevador, mas você chega no pilotis no meio, você desce 2 andares de escada
tem acesso aos apartamentos conjugados, de mais ou menos 40 metros quadrados. É um bom conjugado, 40 metros é um bom conjugado. Sim, 40, 45. Subindo, você tem os apartamentos duplex. Apartamentos duplex é originalmente sala 2 quartos de mais ou menos 80 metros quadrados. E é espetacular. No meu tour, que eu falo, Tour Pedregulho Cadeg, eu visito um dos apartamentos, que eu pego a chave com o morador no Leblon, que ele comprou, porque ele vai fazer o primeiro Airbnb lá, em breve, né? Aí eu visito um desses apartamentos além do prédio por completo, né? E 3 edifícios, né? Ao todo são uns 350 apartamentos e foram inaugurados com piscina semiolímpica, lavanderia, creche, consultório de dentista, mercadinho. E tem isso tudo até hoje no prédio? Não. Tem a piscina? Tem a piscina, que foi a prefeitura restaurou nos últimos meses e está para ser aberta, mas não tem mais a lavanderia, não tem mais a creche, nem o mercadinho. Né? E a escola semiolímpica é do prédio, a prefeitura está restaurando para o prédio, para os moradores usarem. De segunda a sexta, quem vai usar são os alunos da escola Edmundo Bittencourt, que fica ao lado. Certo. Edmundo Bittencourt é um ótimo nome que é ligado ao Lago do Boticário, né? Foi o cara que foi dono do Lago do Boticário por muitos anos, era o dono do jornal Correio da Manhã, avô da Sílvia Bittencourt, que foi a última moradora que vendeu para a Rede Acor, que fez o Joe Joe lá, né? Agora que foi inaugurada há 2 anos atrás. Como uma coisa liga a outra. Exatamente. Né? É sempre quem estava envolvido. É porque assim, a sociedade carioca era pequena e quem gostava de arte, né? Quem tinha dinheiro para investir nisso, né? Mas então a piscina que é. A piscina, a ideia é quando ela for reinaugurada, no final de semana os moradores e o pessoal do entorno, e dia de semana as crianças da escola de Edmundo Bittencourt. Acho que vai ser assim que eles vão estipular depois da reabertura. E esses 270 apartamentos hoje é moradia, as pessoas moram lá, tudo normal? Sim, tudo normal. Tanto que esse apartamento de 80 metros quadrados, a pessoa que me empresta a chave, ela sempre pergunta o preço, eu sou curioso em todos os sentidos, né? 150 mil reais. Um duplex que tem uma vista para a Zona Norte inacreditável. 150 mil reais, 80 metros quadrados. Sim, uma escadaria em madeira e não tinha área de serviço porque todos os moradores, na época que o prédio foi inaugurado, lavavam roupa na lavanderia. E estava lá na cartilha do morador, que eu tive acesso nos anos 50, que cada apartamento poderia lavar 2 quilos de roupa por semana. Então, olha que incrível, né? É outra época, né? E a chegada lá são umas rampas, né? São mais rampas, né? É um prédio modernista que usa muito os elementos desse estilo arquitetônico. Cobogós, né? É um prédio repleto de cobogós. Cobogó, você sabe a origem do nome? Não. É a junção dos sobrenomes dos 3 fundadores. O Co vem do Coimbra, o Bó vem do Bocman e o Gó vem do Góis. Aí quebraram esses 3 sobrenomes e fizeram a palavra Cobogó, que é um elemento arquitetônico que nasceu aqui no Brasil, na região Nordeste, há 100 anos atrás. É um elemento modernista bem brasileiro, né? Não, e esse condomínio, como é numa região mais pobre da cidade, que a preservação deve ser cara, eu acredito que a prefeitura ajude muito na preservação, né? A prefeitura, o governo do estado e o governo federal, porque ele é uma junção dos 3, né? O terreno é de um, o prédio é de outro, então o morador, quem compra um apartamento hoje no Pedregulho, ele é dono do apartamento, mas o terreno ainda é da União, tanto que o prédio foi de uso, alguma coisa assim. Sim, o prédio foi todo restaurado pelo BNDES por volta dos 80 milhões de reais em 2010. Então, gastaram 80 milhões. Então está super conservado, hoje em dia ele é bem legal. Super não, porque já se passaram 14 anos. Digamos assim, 80%. Bem limpo, é bem tranquilo. O BNDES trocou todas as esquadrias em madeira e fez o mesmo modelo, que hoje é um azul bem forte, em alumínio, né? E escondeu todos os aparelhos de ar-condicionado. Como é um prédio tombado e o governo vê como a primeira medida a ser feita num prédio tombado é esconder os condensadores de ar-condicionado, então está tudo bonitinho ali como uma fachada na época da inauguração. Não, muito legal. Então a gente passando agora dele para o primo dele na Gávea, quantas unidades são lá na Gávea? É bem grande também. Mas são menos. Menos unidades. Até porque tiraram algumas estruturas, mas é bem comprido também. Eu vejo aquela curva ali para quem conhece o Rio, é em cima da PUC, né? E a mesma, você sai da a mesma estratégia, né? Aquele posto de saúde era do prédio.
que se eu não me engano é Píndaro o nome dele, ao lado da PUC, né? E depois de saúde. Então, é um conjunto habitacional com posto de saúde, era para ter creche. Ali na Gávea era para ter feito mais 2 edifícios, bem como parecidos, aqui? mas só deu para ficar como no Pedregulho, né? Pedregulho conseguiram construir os 3, mas lá na Gávea só conseguiram construir 1. Não, muito legal. Não, esses prédios são icônicos, né? São muito, muito legais. E de que época que são esses? Década de 1940, mas foi inaugurado em 51. O Afonso Reis fez o projeto em 46, mas ele foi inaugurado em 51 pelo tamanho dele, né? É, uma obra enorme, né? Ainda mais em curva, Fica no alto do morro, né? Sim, Tem todos os desafios para engenharia, né? Quando eu faço uma vez por mês um tour na Pedregulho, né? E eu visito o CADEG do lado, que é o mercado municipal, que é um erro nosso dos cariocas deixar o mercado municipal para depois, né? Qualquer cidade que a gente visite no Brasil ou no exterior, a gente põe o mercado municipal ali no top 10 para visitar. Aqui, como a gente tem tantos atrativos, Pão de Açúcar, Cristo, Praia, a gente vai deixando o nosso mercado para depois. E ele fica um pouco afastado do centro da cidade, da Zona Sul, né? Não, mas quem for pro Maracanã é do lado, né? Sim, um pouquinho no Maracanã é logo ali depois. De metrô, que eu faço o tour, o ponto de encontro é na estação Triagem. É uma depois do Maracanã. Você salta na Triagem, aí dá para ir a pé para lá. 15 minutos do seu caminho, já estou no conjunto residencial e CADEG ao lado. Ando 3 minutos na CADEG. CADEG ao lado, Não, legal, pô, legal. Esse é um tour muito, muito interessante. Vamos lá, vamos passar para o nosso próximo. Vamos para o Bristol, que fica no Parque Guinle. Bristol. Falando do mesmo estilo arquitetônico, modernismo. Lúcio Costa projetou 3 prédios na década de 40, edifício Bristol, edifício Nova Sintra e edifício Caledônia. O que diferencia os 3 é a cor do brise de soleil, que é um elemento bem importante do modernismo, né? Num deles é rosa, no outro é azul e no terceiro é amarelo. Brise de soleil é aquele elemento arquitetônico, sim, que a gente consegue movimentar para brincar com a luminosidade dentro do apartamento, né? Esse prédio está super famoso agora, que ele está sendo usado como locação principal. Foi usado numa série da Netflix chamada Pedaços de Mim. É o apartamento da Juliana Paz e do Vladimir Brista. Ah, sei. Então, os personagens desse casal, né? Então, o que eu recebi de mensagem quando essa série bombou, porque foi uma das séries mais vistas no mundo inteiro, não foi nem no Brasil. As pessoas querendo saber onde é que ficava esse prédio. Aí eu já tenho contato com o síndico, ele permite até a entrada dos grupos, já permitiu que eu fizesse matéria. Aí eu fiz anos atrás uma matéria e voltei para fazer o vídeo agora. E a série foi no Bristol, não foi no Bristol. Usou muito o Parque Guinle e o Bristol, que era o prédio que os protagonistas moravam, né? E esse legal que tem aquela escada de entrada em curva, né? Sim, uma das primeiras cenas do seriado é a Juliana Paz jogada nessa escada. Que você está mostrando agora, não vou dar spoiler da série, mas eu tive que ver a série por conta da arquitetura. Me pediram tanto para conferir que eu acabei gostando da série e vi até o final, né? Eu vi essa, por acaso eu vi. É bem legal. E então esse, assim, como a gente falou antes, essas foram as inspirações ou teste que o Lúcio Costa fez para Brasília. Que o Lúcio Costa é um dos principais nomes para Brasília, junto com Oscar Niemeyer, com o Burle Marx. Então, ele fez um experimento de prédios residenciais no Parque Guinle e, se desse certo, ia construir no mesmo estilo em Brasília e deu super certo. Então, anos depois, ele projetou os primeiros prédios lá de Brasília, se não me engano, da Asa Norte. E o grande teste é nos pilotis, a ver como é que funciona. Pilotis livres, né? E um desses prédios, não o Bristol, é o Nova Sintra, ele fez lojas. As lojas são viradas para a Rua Gago Coutinho. Ele não fez nenhuma loja virada para o Parque Guinle, que eu considero o maior oásis residencial aqui do Rio de Janeiro. As pessoas gostam... Você sobe aquela entrada com um portão, né? Sim, Tinha até uns cisnes ali, ainda tem cisnes ali? Acho que não tem mais. Tem. Porque mês passado eu fui lá, tinha patos. Cisne ali, pato. Impressionante. O Parque Guinle, né? É um lugar maravilhoso. Sente no interior, né? E era a mansão do Eduardo Guinle. Então tem o portão do Parque Guinle foi todo restaurado há 2 ou 3 anos atrás. As iniciais do Eduardo Guinle, o E e o G, e aquele portão que veio da França, né? O portão foi encomendado em 1913, quando ele foi morar nessa casa. Então, os Guinle estão associados aí
muito aos primeiros prédios, a esse estilo aristocrático antigo. E a gente até fazendo até um apêndice aqui na nossa conversa, a Casa dos Guinness é onde é o Palácio do Governo, é isso? Sim, a Laranjeiras. Laranjeiras, que é o Palácio do Governo do Estado. Ali no Parque Guinle fica a residência do governador. Então a residência do governador, que era a casa deles, é isso? É a residência dessa ala dos Guinle, que eram muitos, né? É verdade. Eram muitos. Então essa era a casa e esse era o terreno da casa, a fazenda. O terreno da casa que ele morava. Da casa que ele morava. É muito verdade. Então isso, eu acho que tem uma série aí, eu não vou lembrar onde ela passa, sobre o Jorginho Guinle, que eu acho que é o Guinle mais famoso aí, que ficou famoso aqui no Rio, que parece muito essa casa. É um filme muito interessante, ele tem um nome espetacular, é Jorginho Guinle Só Se Vive Uma Vez. É um filme, acho que é de 2017, 2018, e mostra também o edifício Tucumã, né? Que foi a residência do Jorginho Guinle Filho, né? Eu considero o Guinle, e o Brasil considera como o Guinle mais famoso, aquele que faleceu no Hotel Copacabana. Exatamente, porque ele era o mais popular, né? Assim. O mais popular. E nem foi quem construiu nada, foi justamente quem gastou o dinheiro que tinha sido ganho, né? Da ala dele, né? Ele vendeu essa cobertura do edifício Tucumã, que tem 3.800 metros quadrados, que hoje a família Fragoso Pires está vendendo por volta de 65 milhões, para comprar um apartamento num prédio em frente ao Shopping da Gávea de 120 metros quadrados. Ele saiu de 3.800 foi para 120. Por isso que ele pedia para a gestão na época do Copacabana Palace para ficar numa das suítes, tanto que ele faleceu lá, né? Era o sonho dele morrer no Copacabana Palace. Então esse Tucumã já é o outro na Praia do Flamengo, né? O outro na Praia do Flamengo. Como é que na Praia do Flamengo são os notáveis, né? E até hoje é um endereço muito famoso, porque o consulado britânico funciona no primeiro andar. Tinham outros consulados, há 10 anos atrás tinha o da Colômbia lá também. Então é um prédio misto, vamos falar assim, uso misto, né? É um uso misto, Uso misto hoje, o Tucumã, Praia do Flamengo, a gente vamos passar esse, ou então Parque Guinle, e esse é o Bristol, qual é o nome dos outros dois? Nova Sintra e Caledônia. Nova Sintra e Caledônia, os 3 prédios no mesmo estilo no Parque Guinle. Vamos lá, mais um aí pra gente. Vamos por Águas Férreas, em Laranjeiras. Águas Férreas. Esse a gente já comentou como... a gente falou... Como os moradores e o atual síndico, eles estão empenhados na conservação da fachada, né? É um único prédio num terreno de 8.800 metros quadrados. Poderia ter sido construído um condomínio com mais de 10 edifícios. Só foi construído um prédio que começou a ser edificado em 1939 e foi concluído em 1945. Aí a construtora já era brasileira, a FL Campos, o arquiteto também já era brasileiro, que era o Mário Marcelino Pinto. Fizeram um prédio com 75 apartamentos, mais as unidades da construtora. Eu sem querer clicando, achei ela, tem uma venda, 150 metros quadrados. Ano passado tinha uma venda por R$2 milhões. Para comprar, não tem fila, mas agora para alugar um apartamento aí, tem. As pessoas elas deixam o nome lá na portaria e são chamadas quando tem um apartamento disponível para aluguel. Porque é o endereço mais famoso dos dois bairros, Cosme Velho e Laranjeiras, porque ele foi construído bem na fronteira dos dois. É edifício Águas Férreas, porque no passado o Cosme Velho era conhecido como o bairro das Águas Férreas. Existia ali, ainda existe, um dos pontos turísticos mais famosos do bairro é a Bica da Rainha, onde a Dona Maria I ela ia aproveitar as propriedades medicinais das águas ferrosas, né? A Rainha de Portugal, a Dona Maria I, ela levava a nora dela, Carlota Joaquina. Então as duas se molhavam com as águas, bebiam, e o bairro era conhecido como o bairro das Águas Férreas, por conta disso. E esse condomínio que esses foram os famosos que moraram lá no começo? Porque esse teve bastante gente, né? Não, o Águas Férreas nem tanto. Tem escritores políticos, mas famoso assim, com nome que todo mundo saiba, não. A entrada desse é muito imponente, tá? Esse jardim, tem um lago com carpas né? original, né? As carpas são muitas que vivem nesse laguinho. Só no terreno desse lago daria para construir um novo prédio, porque é enorme, né? E a ideia era fazer um clube nos fundos, que tem terreno ainda, com árvores, com vegetação, só que não foi feito. Então o prédio, até hoje não tem piscina, não tem sauna por conta disso. Não teve vontade e dinheiro para concluir a parte do clube nos fundos. Mas esse prédio é tombado também? É tombado? Ele é preservado. Preservado. Esse é mais recente. Nenhum morador paga IPTU. E olha que eles podiam pagar, hein? Porque o prédio
de classe alta, né? É um prédio de classe Nenhum alta. morador paga IPTU porque eles mantêm a fachada com as características originais como na Não, década mas de sem 40. dúvida, esse aí eu nem sei quanto é, mas o condomínio desse deve ser alto, porque tem que manter um terreno enorme, né? Cuidar tudo. Jardim, Nem tanto, para os moradores, nem tanto, porque tem muitas unidades. Então, o condomínio lá, por volta dos 1.000 e pouquinho. Ah, 1.000 e pouco com vaga na garagem, com elevador, com porteiro 24 horas, segurança total. É um prédio realmente... Então, uma dica aí, ó, pode, a gente vê lá que sempre tem a venda em torno de 150 metros, Sim. 1 milhão e pouco você compra esse aí, né? Os apartamentos, os 75 apartamentos, a metragem vai de 144 a 175 metros quadrados. Aquilo que a gente já conversou de plantas um pouco diferenciadas. Diferentes, né? E é um prédio alto, né? Um prédio alto. Essa é uma Com coisa. vista para o Cristo, os andares mais altos têm vista até para Ponte Rio e Niterói. Muito legal, esse muito legal. Águas Ferras, Laranjeiras, então quem conhece, você vai subir na rua das Laranjeiras mais ou menos no meio, um pouquinho antes de chegar no que a gente chama de Código Velho, né? O muro do prédio divide o bairro da Laranjeiras e o Cosme Velho. Eu sempre que estou lá com o grupo eu faço a brincadeira. Quem trouxe o passaporte para ir para o Cosme Velho? Que agora a gente dá um passo e já está no bairro do Cosme Velho. E esse aí tá em qual tour seu? Nos dois, tour, casas e prédios antigos de Laranjeiras e do Cosme Velho. E do Cosme Velho. Esse é um prédio que eu faço questão de visitar nos dois passeios. É um fato inédito. Eu nunca repito o mesmo prédio em passeios diferentes. Mas nesse caso, como ele está na fronteira e é um prédio espetacular, eu tenho acesso total à construção. O síndico permite que eu entre no auditório onde acontecem as reuniões de condomínio. Aí eu falo, gente, vamos entrar agora no auditório do prédio. Auditório, aí eu abro a porta e mostro para eles. É uma sala enorme no térreo do prédio, com cadeiras, como se fosse um teatro. É um salão de festa, não também é do ano, não? Não tem salão de festa, são salas menores, mas uma é usada para as reuniões de condomínio. Mas fora as reuniões de condomínio servem para quê? Os moradores alugam, podem usar? Para o síndico trabalhar e conversar com os funcionários do prédio. É isso, então porque as cadeiras não podem ser retiradas, elas estão fixas no chão. É tipo um cinema, um teatro, tipo né? um cinema, um teatro, e as paredes são todas decoradas com as matérias que o Águas Ferras já saiu, no Jornal Globo, em revistas. O síndico atual e o anterior fizeram quadros com a planta original dos apartamentos, com a matéria de lançamento do prédio em 1943. Então é um mini museu do prédio, que eu sempre levo as pessoas ali para servir de exemplo. Falo, gente, isso aqui tem que ser feito em todo edifício antigo do Rio de Janeiro. Um memorial sobre a própria construção. Né? Então tá aí, Águas Ferras, acho que é o nosso exemplo de conservação, o síndico que cuida. Esse que a gente estava falando no começo, que até todas as luminárias das varandas são originais, né? Originais, fazendo as contas rápidas aqui, originais de 80 anos atrás. 1945, né? 45, 80 anos, esse 80 ano que vem faz atrás. 80 anos, é muito tempo, né? Legal. Vamos lá, vamos passar mais dois aqui, escolhe mais dois aí pra gente. Vamos lá, aqui na lista. Tua lista aí. O edifício Marajoara, em Ipanema. Ele ficou famoso porque foi o primeiro arranha-céu de Ipanema só com 8 andares. É um prédio que começou a ser construído em 39 e foi concluído em 45. Por que ele levou 6 anos para ser concluído? Segunda Guerra Mundial, a matéria-prima era importada da Europa, então chegava menos aqui, a mão de obra qualificada não pôde trabalhar, porque muitos desses primeiros prédios foram construídos e casas com mão de obra importada, né? Os italianos vinham para cá, os portugueses, espanhóis, então por isso que o prédio ele foi concluído em 6 anos. Um prédio em centro de terreno, ele é distante da Rua Prudente de Moraes, ele tem as laterais livres e os fundos também, então dá para fazer um 360 no prédio, e ganhou esse posto aí de primeiro arranha-céu de Ipanema. Lembrando que Ipanema é um bairro super jovem aqui do Rio de Janeiro, né? Ipanema acabou de completar 130 anos. Então, Ipanema foi inaugurado em 1894, na década de 30 já estava surgindo aí o primeiro prédio alto. Por que ele é edifício Marajoara? Ele faz parte do estilo Art Deco. O Art Deco, quando chegou aqui no Brasil, ele teve que se tornar um pouco brasileiro, né? Então, esqueceu um pouquinho a veia europeia e se ligou ao grafismo dos indígenas da Ilha de Marajó. Por isso que a vertente Art Deco brasileira se chama Art Deco Marajoara. A gente vê na fachada do edifício Marajoara o grafismo indígena.
E esse projeto foi o mais simples, porque eu já postei várias vezes lá na Rio Casas e Prédios Antigos, eu mostro no tour quando a gente visita o interior com o grupo, os projetos originais. O Alcides Cotia, que foi o arquiteto, a primeira dele era fazer um cocar indígena no topo, no coroamento do prédio. Então ia ser como se fosse o índio de Ipanema, o indígena de Ipanema. Né? Só que isso custava mais dinheiro, não deu para fazer isso, ele optou por fazer um projeto mais... E quando ele construiu esse prédio, em Ipanema não devia ter nada em volta, era só casa, um prédio, isso ficava num prédio isolado. Sim, né? Eu conversei com moradores antigos, tinha um morador que, a primeira vez que eu conversei com ele já tinha mais de 100 anos. E ele foi o primeiro goleiro profissional do time do Flamengo, Dodô é o nome dele. Ele viveu nesse prédio até os 105 anos de idade. E ele me contou que quando ele terminou o contrato com o Flamengo deu uma rescisão para ele, que ele pagou 60% do imóvel e os outros 40% ele foi pagando ao longo dos anos. O apartamento dele, de frente, tinha vista até para a Avenida Niemeyer. Ele falou que via a praia inteira de Ipanema e Leblon, porque não tinha nenhuma construção mais alta que o edifício Marajoara nos dois bairros. Né? E hoje o Marajoara, ele está ali, ele em frente tem prédio alto, ele não veio mais atrás. Em frente tem o edifício Estrela de Ipanema, que foi um prédio projetado pelo Cazé, pelo Paulo Cazé. Eu acho que eu sei qual é. É um prédio bastante muito concreto, importante. né? Bem concreto. É bem concreto, é brutalista, e o Estrela de Ipanema ganhou o prêmio na década de 60 como o prédio mais inovador e importante do Rio de Janeiro. Marcou a vista do Marajoara. Sim, marcou a vista, acabou com a vista do Marajoara. O edifício Marajoara são apartamentos de 3 quartos, com dependência nos fundos, e mais ou menos 150 metros quadrados. Então, para família já... E esse é preservado? Esse é tombado. Tombado. O edifício Marajoara é tombado, tanto que se vocês aparecerem na fachada da Prudente de Moraes, não tem nenhum aparelho de ar-condicionado virado para a rua. Estão todos escondidos nas laterais. Né? E esse é bem cuidado também, tá bem cuidado? Muito bem cuidado. Não tem ninguém pagando IPTU lá também, então tá todo mundo... Não, esse pagam, porque os moradores não se mobilizaram. Porque para isenção de IPTU tem que ter a assinatura de todos os proprietários. E às vezes o prédio não quer correr atrás ou não consegue. Um morador não quer, ou mora achado. Então isso mesmo. E quantos apartamentos são? São 8 andares, 4 apartamentos por andar, 32 ao todo. 32 até dá para achar todo mundo. Tem garagem, né? E o interessante desse prédio, como ele foi construído na Segunda Guerra Mundial, o governo obrigava a ele ter um bunker para ataque no subsolo, né? No subsolo. Então, esse e outros prédios que eu visito, que eu já escrevi, tem esse bunker até hoje, que é usado no prédio como depósito. Né? Esse prédio nosso aqui, esse subsolo, não era, que virou garagem, não era garagem, esse aqui, o Catete Center. Era essa época. Também tinha, né? Eu não sei se era um bunker, porque eu não sei se era feito para isso, mas era um buraco, né, que sem acesso a... Não era uma garagem, não foi construído para ser garagem, né? Mas esse aqui tem garagem, o Marajoara? Tem garagem. E eram leis que existiam, que hoje a gente acha uma coisa de outro mundo, né? Tinha lei que não podia batizar o prédio com nome italiano, japonês ou alemão, porque a gente já tinha escolhido o nosso lado no final da Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas também não podiam falar esses idiomas aqui no Brasil, e o principal, não podiam ter bens e seus nomes. Aí entra a história, 30 segundinhos para contar, a história do Parque Lage, né? A história do Parque Lage, o Henrique Lage, que construiu o segundo prédio mais antigo do Rio de Janeiro, que é o edifício Lage, na Glória, na Rua do Rússio, que ele é de 1925. Henrique Lage falece em 41, na Segunda Guerra Mundial. Deixa todos os bens para a cantora lírica italiana, a mulher dele, Gabriela Besussoni. Só que a lei do Brasil naquele momento era que nenhuma italiana poderia ter bens e seus nomes aqui no Brasil. Ela perde tudo para o governo. Ele é um casal que não tinha filhos, fica tudo para ela, para uma italiana. Getúlio Vargas tomou tudo dela. Aí o Parque Lage. Por isso que o Parque Lage é nosso hoje. Ele era de uma italiana que só tinha sobrinhos famosos, hein? A Marina Colasanti, a escritora, é sobrinha dela, e o Arduino Colasanti, que era um ator, que foi o primeiro surfista do Rio de Janeiro a pegar onda no arpoador, era sobrinho também. Esses iam ser os donos do Parque
Lage. O Parque Lage. Aí o governo encampou e virou. Se não fosse essa lei, o Parque Lage seria particular e hoje lá teria um condomínio como o Selva de Pedra, que a gente vai falar daqui a pouco. Seria parte da Rede Globo, parte de um condomínio residencial, teriam já fatiado. O Parque Lage é maravilhoso. O Parque Lage. É maravilhoso. Então passamos aqui de Barão de Ara de Ipanema, então agora vamos passar para o Leblon, é isso? Vamos para a Selva de Pedra. Selva de Pedra. Vamos contar a história da Selva de Pedra. Selva de Pedra já é o nome de uma região, né? Vamos falar assim, né? Ali ficava a favela da Praia do Pinto até o finalzinho da década de 60. As pessoas hoje estranham essa informação, né? Como é que o Leblon, o bairro com metro quadrado mais caro do Rio e provavelmente mais caro do Brasil, existia uma favela plana, não era uma favela em morro, era uma favela na altura dos prédios. Uma favela que a gente não sabe até hoje, mas a gente acha que foi queimada a mando de alguém importante do núcleo ali do governo, né, que a favela desapareceu por completo em 69, o terreno ficou livre, resolveram construir 40 prédios que vão de 13 até 15 andares, 40 edifícios residenciais, e os primeiros moradores a partir de 1971 eram principalmente militares, professores e funcionários estatais. Então eles que receberam os primeiros apartamentos, tiveram condições melhores que os outros, né, para comprar esses apartamentos. Os preços eram muito menores. Então são apartamentos aí de 3 quartos em média, com 90 metros quadrados. É o que hoje é uma das partes mais desvalorizadas do Leblon. É uma classe média do Leblon. Uma classe média. Mas também não é de frente para a praia, é quase na lagoa, né? Sim, não é sendo que esses prédios têm alguns, né? grande parte desses, se não me engano, são 2.275 apartamentos e mais de 13 mil moradores na Selva de Pedra. A maioria desses moradores tem uma vista espetacular. Porque ou é Cristo de um lado, ou é Lagoa, ou é o Clube do Flamengo, um pouquinho da praia se o prédio for alto. É porque eles deram sorte que em volta, por um lado, são os clubes. Então você vê a Lagoa porque são os clubes que são baixos. Sim. Por outro lado é o próprio Flamengo, que também não tem uma construção alta. Então você tem uma vista ampla. O Jockey vai até o morro lá atrás, porque tem o Jockey, tem muitos clubes em volta, né? Então ficou ali, e realmente é um bairro aquilo, né? O bacana é o nome, né? Você sabe por que a origem do nome? Não. Em 72, só se falava de uma novela chamada Selva de Pedra. É novela. Uma novela com a Regina Duarte, e que a abertura da novela, em preto e branco ainda, porque não tinha TV colorida, era o desmonte do Palácio Moura aqui no centro da cidade. Mostrava os leões, tanto que o símbolo da novela eram os leões que ornavam a porta de entrada do Palácio Moura. Queriam batizar o condomínio. Vamos batizar de Selva de Pedra, porque isso aqui não é a Selva de Pedra como a gente vê hoje, 50 anos depois. Era uma área gigantesca só com os prédios, eles tinham cortado todas as árvores, né? Agora que está arborizado, então é praticamente isso. Tem uma pracinha no meio, tem uns caminhos ali. Mas antes era um campo aberto que ninguém tinha coragem de ficar, porque não tinha sombra. Então, imagina o calor que era meio-dia no verão. E foram construídos todos de uma vez só, né? Tudo de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. Mas eles foram inaugurados em anos diferentes. A construção começou, mas o primeiro foi em 71. Eu já recebi lá na Rio Casas e Prédios Antigos uma mensagem muito bacana de um cara que foi o primeiro a receber a chave de um apartamento na Selva de Pedra. Ele me tirou a foto do chaveiro dizendo que ele era o número 1, morador número 1 da Selva de Pedra. Isso foi em 71. Até fiz uma postagem em 2021, 50 anos depois. Em mais de 2.000 apartamentos, é muito apartamento. 2.275. A gente tem o Canópolis e mais um condomínio ali. E é interessante, as construções são muito parecidas, né? Sim. A gente tem as garagens do subsolo e o elevador não vai até a garagem, o elevador vai só até o teto. E isso acontece em todo mundo, você vê que o projeto é muito parecido. Sim. Todo mundo é muito, muito parecido, mas a construção é boa, super prédio antigo, normalmente. E é o que você falou, é a classe média do Leblon até hoje, né? Até hoje. É classe média, não tem muita classe alta, mas também não teve aquela perda de identidade. Tem muita gente que tem um apartamento há 50 anos. Sim, é o valor do metro quadrado no Leblon mais em conta. Se é que se pode falar isso do bairro mais caro do Rio, né? Não, exatamente. Mais um pra gente fechar aí ou não? Podemos ir pro Serrador, no centro. Então vamos lá, vamos fechar o centro, que é o que falta, a gente já fecha aqui. Ele fica na Praça Mahatma Gandhi, né? É um prédio que ficou mais de 10 anos fechado, o edifício Serrador. Ele começou como um hotel, o Hotel Serrador, né? Na década de 1940, e ele recebeu o nome do fundador daquela parte da Cinelândia, Francisco Serrador, né? Francisco Serrador comprou aquele terreno enorme
de grande parte da Cinelândia, ele construiu vários prédios e no térreo desses prédios ele tinha área livre para colocar os cinemas. Por isso que o nome daquela área é Cinelândia, porque vários desses prédios tinham cinemas ali na parte do térreo e do primeiro andar. E esse prédio tem muita vista, né, também, né? Essa sede ali, todas têm vista para o aterro ali, né? E o impressionante dessa construção, ele ficou 10 anos fechada. O Ike Batista tinha as empresas ali, quando faliu tudo em 2013, ele esvaziou o prédio só foi reocupado agora em 2024, porque a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro comprou o prédio inteiro por 150 milhões. E é o que ela hoje? Ali são os escritórios dos assessores dos 51 vereadores do Rio e alguns vereadores também têm as salas lá. Então eles estão usando mesmo? Estão usando já de uns meses para cá, começou há 3 meses. Começou aí meados de 2024. Eles estão migrando daquele prédio anexo do Palácio Pedro Ernesto para o edifício Serrador, né? É um prédio do estilo Art Deco e era muito usado esse hotel pelos senadores do Palácio Mouro. O Palácio Mouro, que era a construção em frente ao Serrador, era o Senado até 1960. O Palácio Mouro é exatamente onde era a praça, é onde é a praça hoje, né? Que eu considero o maior crime arquitetônico do Rio de Janeiro. Não tem porquê. Uma demolição que não tem sentido. Nada foi construído no lugar. Foi cisma dos generais do finalzinho da ditadura, queriam derrubar o que tinha de mais antigo, né? E, infelizmente, o Lúcio Costa entra nessa história, né? Que ele apoiou muito, que ele era um arquiteto do modernismo, apoiou muito. Vamos derrubar os estilos arquitetônicos anteriores e mostrar como é a nossa arquitetura de hoje. Só que nada foi construído, fizeram só um estacionamento subterrâneo. Bem depois até, bem depois, né? É bem depois da cidade. Mas muito legal, o Serrador, então o Serrador hoje pelo menos está em uso de novo, né? Estamos voltando aí, sendo conservado. É o símbolo da retomada do centro, né? Dessa nova ocupação agora, que espero que seja mais residencial, porque por muitos e muitos anos o centro, a propaganda do centro era só trabalhe e volte para casa. Não vamos lançar nenhum prédio residencial, a gente não quer que ninguém more nessa área, a gente quer que as pessoas trabalhem e à noite fica tudo vazio. E acabou com o centro da cidade, essa cultura da década de 60, 70, 80, né? Vamos ver agora se pega, né? Porque estão tentando realmente fazer o residencial no centro, tá assim, parecia que ia acelerar, aí saiu um prédio aqui, outro ali, dá uma segurada, mas acho que tá andando, aos poucos vai voltar. Que a gente precisa que a economia do Rio volte para ter dinheiro para comprar isso, né? Sim. Rafael, mas legal, falamos pra caramba de prédio, de história, entramos em várias histórias que nem era tão planejado aí. O que mais? O que faltou aí pra gente contar para as pessoas? Não, o principal, as novidades, né? É o terceiro livro, que eu devo lançar o financiamento coletivo ainda em 2024 no Catarse, né? E o lançamento do aplicativo Passeio Carioca, que já tem data, que vai ser no dia 8 de novembro, a partir das 5 da tarde, numa casa que eu sou apaixonado, que é a casa sede da imobiliária Sérgio Castro Imóveis, que fica em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras. O lançamento do aplicativo vai ser lá. 80% vão ser convidados, pessoas convidadas, né? Ligadas à arquitetura, às redes sociais, a esse mundo do aplicativo, e a gente está tentando colocar mais 20% de pessoas que vão nos meus passeios, seguidores da página antigos, pessoas que já apaixonadas pela arquitetura, que tem um pouco de conhecimento. Aí a gente vai colocar algumas vagas para a pessoa mandar um nome e ficar ali na lista, mas já tem data, dia 8 de novembro, o aplicativo, ele está finalzinho da fase de teste, qualquer pessoa vai poder baixar no iPhone, no Android, o aplicativo será gratuito e a pessoa vai ter acesso às mais de 1000 histórias que já saíram na Rio Casas e Prédios Antigos e que estão também cadastradas nos órgãos públicos aqui do Rio de Janeiro. São construções que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, de conhecer, porque tudo que sai na Rio Casas e Prédios Antigos eu entro e visito. Eu não sou daqueles que toma aqui as fotografias e a história e posta lá. Eu tenho que visitar, tenho que entrar para sair lá. Então não dá para ter milhares de histórias, né? Então a gente está contando com o apoio também desses órgãos públicos que vão enviar as histórias desses bens, principalmente antigos e tombados, de bairros mais distantes aqui do Rio, que eu conheço pouco, né? Eu também sou uma pessoa só trabalhando nessa parte de visitação.
Quando o bairro fica mais de 2 horas distante, eu falo, nossa, eu vou gastar o dia inteiro. Eu até vou. Até vou, mas dá um pouco de trabalho. E avisa, o terceiro livro aí, quando tiver aberto no Catarse, que a gente avisa para todo mundo aí. Sim. Pra gente começar a arrecadar aí e tirar do papel esse projeto, que foi sempre muito legal. Né? E o aplicativo vai ser uma ferramenta importantíssima para os síndicos e funcionários desses prédios, né? Imagina, primeiro você descobre a história do prédio que você trabalha, né? Depois vai no seu entorno e como lazer, né? Como passeio, tanto que o nome do aplicativo vai ser Passeio Carioca. Não vai ser Rio Casas e Prédios Antigos. Passeio Carioca é o nome do aplicativo. Muito legal, muito legal. Rafael, muito obrigado então. Acho que a gente bateu um papo, nem sei quanto tempo deu aqui, depois a gente até vê, mas deu bastante tempo aí de bate-papo. Então, Rafael, obrigado, agradecendo a participação, acho que foi sensacional. A gente falou sobre vários temas planejados e não planejados, né? Foi muito interessante, muitas histórias. Lembrando que esse episódio vai estar gravado no StasaCast, tanto no Spotify quanto no YouTube da Stasa, para todo mundo olhar tudo. E o lançamento do aplicativo que ele falou também. O pessoal pode estar vendo aqui em 2025, em 2026 esse vídeo, mas é novembro de 2024. 8 de novembro de 2024 vai ter lançamento oficial. A partir disso, para sempre, é só baixar o aplicativo aí e fazer o seu tour pelo Rio. Quero comprar um apartamento, vai ter lá apartamentos à venda nesses condomínios também e tal. Muito legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E qualquer dúvida, qualquer comentário, quero falar do meu prédio, estou com uma dúvida, escreve lá pra gente que a gente passa pro Rafael, tá bom? Obrigado. As opiniões deste podcast não são recomendação de investimento, de fornecedor ou do que deve ser feito. São apenas dicas e histórias baseadas na nossa experiência ou de nossos convidados, que esperamos poder contribuir para a sua própria tomada de decisão.